Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu estou feliz, irmãos, por esta oportunidade que o Senhor Ele me concede de estar aqui nesta tarde, no aniversário da minha mãe, no aniversário da pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe e o meu pai. Mas hoje é a minha mãe que está aniversariando, então meu pai espera o aniversário dele. Eu preparei, irmãos, uma dedicatória muito simples. Se eu fosse falar o que minha mãe realmente merece, eu ficaria a tarde todinha aqui, só falando, porque minha mãe é dotada de muitas virtudes. Ela tem defeitos, mas as virtudes superam os seus defeitos. E eu quero falar o que eu estou sentindo no meu coração. Eu fiz essa dedicatória ontem e eu estava chamando meu esposo e dizia: tá bom, amor? Aí ele dizia assim: faz o que está no teu coração. E eu escrevi: é com amor e alegria. Sim, meus irmãos, eu estou muito alegre e feliz. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês um pouco da emoção que está dentro de mim. Tenho certeza que o meu esposo Robson, o meu pai Edmir Ribeiro, meus irmãos Edmir Júnior e Rodolfo, minhas cunhadas Aline e Tailane, meus sobrinhos Alejandro e Kate, comungam do mesmo pensamento que eu, no que diz respeito a todas as palavras que eu falar aqui. Essa dedicatória é de todos nós para a senhora. Mãinha, neste dia tão singular e representativo que é o seu aniversário, eu, como sua filha, quero voltar um pouquinho no tempo, para que todos que estão aqui conheçam pequenos recortes da sua bela história. Apertem os cintos, pois vamos viajar no tempo. Em meados de 1976, no dia 29 de julho, nascia Rosilene Lima da Silva. O choro da criança inundou a sala da maternidade. Todos sorriram e alegraram-se com a chegada dela. Era um dia muito feliz para a família Lima. Já em casa, Rosilene foi amada e cuidada pelos seus pais e familiares. A sua infância e pré-adolescência foi muito tranquila e alegre, até que chegou um dia um tanto traumático para ela e toda a sua parentela: a perca do seu irmão Nado. A datar deste contexto caótico em que Mãinha vivenciou, Deus marcou um encontro com ela. A mesma se converteu ao Evangelho de Jesus na cruz, através do pastor Hélio, seu pai na fé, que ela tanto fala. E a partir daí, começou a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus em Bonança. Fez parte do grupo de adolescentes e conheceu o meu pai 2 anos depois. Pai ficou sabendo do interesse de Mãinha por ele, decorrente de irmã Diana, a irmã de tia Dijane, que foi falar para ele. E depois do culto, o meu pai correu atrás de Mãinha para saber se era verdade. E Mãinha disse que sim. E pai diz que ela estava com franja nesse dia e estava toda de branco. No dia 5 de abril de 1992, eles se casaram. Ambos ainda muito jovens, ela com 15 e pai com 17. A sua trajetória com meu pai iniciou-se de um jeito extremamente atípico. Deus não uniu apenas pessoas, meus irmãos. Ele acoplou grandes propósitos. Com 18 anos, Mãinha já tinha 3 filhos. E mesmo tão nova, Deus nos criou com muito amor, cuidado, zelo e proteção. Ela denotava amor por Jesus. E o seu exemplo provocava em nós tamanha admiração. Crescemos ouvindo a minha mãe orando e cantando pela casa. Eu recordo de muitas cenas na residência que morávamos em Bonança 1 e no Alto do Pau d'Arco. Era rotineiro vê-la buscando ao Senhor.
As suas amigas não eram quaisquer amigas. Minha mãe selecionava as suas amizades. A irmã Sebastiana, a primeira crente de Bonança, visitava muito a nossa casa e dava muitos conselhos para ela. Eu me recordo quando eu era menor, de tia Laura, de tia Rosa lá em casa, conversando, de irmã Ana. Glória a Deus. E mesmo tão nova, ela já fazia parte da comissão da matriz. E quem ela levava para o ciclo de oração? Eu e meus irmãos. Nós três. Eu lembro de muitas vezes dormir debaixo do banco, mas manhã nunca deixava a gente em casa. Aleluia. As lutas eram constantes, mas o cuidado de Deus era mais ainda. As perseguições, provações, noites mal dormidas de angústias e dores não a impediam de continuar adorando a Deus. Que mulher sábia! Deus a chamou para a obra muito nova. Com os seus 25 anos de idade, foi-lhe dado o convite para ser dirigente do ciclo de oração do Sítio Oca em Bonança. E até hoje, com 45 anos, continua dirigindo. 20 anos na frente de um dos trabalhos mais lindos da igreja, os ciclos de oração. O projeto de Deus em sua vida é muito grande, por isso as provações também são. Em todas as fases da nossa vida, mãe estava presente nos ajudando e ensinando a viver da melhor maneira possível. Quando meus irmãos namoraram e casaram, ela não parou de orar. Na verdade, o nível da intercessão aumentou. Em minha vida, minha mãe tinha e ainda tem muita influência. Mas hoje eu quero me deter em um momento da minha história muito especial que tenho com ela. Em toda a minha adolescência e juventude, assim como toda moça, eu tinha um sonho de me casar. E até que Deus me desse essa vitória, eu passei por muitas provações. E minha mãe estava lá. Um dia eu acordei chorando, decorrente de algo muito difícil que eu enfrentei. E mãe estava lá. Eu pegava o meu violão e cantava para aliviar a dor. E quando eu olhava para o lado, mãe estava lá, orando por mim, preocupada comigo. Muitas vezes me chamou para cantar e fazer propósitos de louvor. E quando eu não aguentava mais, eu voltava a dormir e ela continuava louvando. Nos momentos mais difíceis da minha vida, a minha mãe estava comigo. Um dia eu voltei da faculdade, sentei na mesa, a mesa dos 12 discípulos, que tinha lá em casa. Quem foi lá uma vez sabe, era uma mesa bem grande. E eu sentei na mesa e comecei a conversar com ela chorando. E até hoje eu lembro das palavras que saíram da sua boca. Maia, levanta a cabeça. Deus não mente. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus te fez muitas promessas. Cadê a tua fé? Deus vai te dar vitória. Continua firme. Deus vela pela sua palavra. Aguarda o que Deus vai fazer. Ah, meus irmãos, como é bom ter uma mãe. Mas melhor ainda é ter uma mãe que ora pelos seus filhos. E quando o Robinho começou a conversar comigo e a me cortejar, pai e mãe ficaram receosos, porque eles já vivenciaram muitas coisas comigo. E sabe de uma coisa que eu disse a Deus? Deus, mostra a minha mãe se tu estás neste negócio. E no outro dia, eu estava acordando e eu vi manhinha sentada na minha cama e disse: Maia, Deus me mostrou algo. E quando ela me disse, o meu coração e o dela, entrou a paz do Espírito Santo a respeito disso. Aleluia, glória a Deus. Quando convidamos o Senhor para tomar o controle da nossa vida, se prepare para Deus interromper os seus planos. Ele sabe o que é melhor para nós.
conhece o nosso futuro e tem pensamentos de paz ao nosso respeito. O meu casamento foi uma das experiências mais lindas que eu vivenciei com a minha família e principalmente com a minha mãe. Em um certo dia, eu já casada, estava em minha casa e no íntimo eu orava e dizia a Deus: Deus, fala comigo. Deus, fala alguma coisa, eu quero ouvir a tua voz. Porque eu e Robson estávamos passando por algumas coisas e eu precisava ouvir a voz do meu amigo. E de repente, quando eu olho para o meu celular, eu vejo um áudio da minha mãe. E eu abri o áudio. E ela estava cantando um hino que muita gente já conhece. Porque eu já falei muito desse hino e eu já cantei muito ele. É um hino que